Agora eu vou trazer para você a reportagem que a gente chamou aqui no início do nosso programa. Um homem foi preso e 4 menores apreendidos depois de incendiarem 2 ônibus em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os veículos, gente, estavam dentro da garagem da Aviação São Gonçalo. É isso mesmo. Agora não estão queimando o ônibus só na rua, não. Entram na garagem, pulam na garagem e roubam. Eu estive lá e vou trazer os detalhes para vocês aqui na tela da Alerta. Os ônibus da empresa de transporte coletivo viraram sucata. O incêndio foi à luz do dia e provocado por um grupo de jovens que assume o crime sem medo de punição. Eu queimei os ônibus lá na São Gonçalo e vou continuar queimando. Você ia participar mesmo? Mas vocês vão continuar? Não vai continuar não, mas se tiver que botar fogo no vai barrar, não vai botar também. Os adolescentes pularam o muro da garagem, ignorando a cerca elétrica, e foram direto ao local onde estavam estacionados aqueles 2 coletivos. Em seguida, jogaram combustível e atearam fogo. Enquanto o incêndio consumia os veículos, os jovens fugiram pelo mesmo caminho. Mas o vigia de uma empresa vizinha viu a cena e deu o alarme. Foi ele que evitou que o fogo se alastrasse ou que uma tragédia acontecesse aqui no pátio. Agora, a motivação para o crime é o que chama atenção. Os jovens dizem que tudo aconteceu por causa de uma revolta. Isso mesmo, pela morte de um jovem aqui na região. Este adolescente de 17 anos, irmão da vítima, diz que a morte foi durante uma ação policial. Foi os polícias que matou meu irmão. Meu irmão correu, chegou lá no lote, tinha uns policiais, 5 polícias esperando ele. O menor morto no último dia 13 de fevereiro, em pleno carnaval, era Pablo Maxwell dos Santos Costa, de 14 anos. O boletim de ocorrência foi registrado como encontro de cadáver. Mas este outro adolescente apreendido diz que estava junto com a vítima minutos antes da morte dele e que o menor foi assassinado. Tudo teria acontecido num ponto de venda de drogas, próximo à garagem de ônibus invadida. Eu saí correndo dos polícias, deixei um lixo lá para trás. Aí correu pro outro lado, os polícia não pegou eu, pegou o menino, fez uma covardia com o menino. Eles pegou o lixo lá e levou lá para trás. Foi o tempo deles levar lá para trás e matar o menino. Os 4 menores de 15, 16 e 17 anos e o maior de 18 foram detidos minutos depois de incendiarem os ônibus. Segundo a PM, eles estavam com um galão de álcool combustível, um fósforo e um isqueiro na via expressa. Os jovens afirmam que pretendiam queimar outro coletivo. Só sabe fazer isso hoje em dia, pegar e matar os outros, por isso não vai parar de queimar uns mesmo. Que eles matam os outros, não dá nada pra eles, e pra nós também não vai dar nada não. Não vai sair, vai queimar e é mais ainda, mais uns 5 hoje mais tarde. Mas você acha que soluciona o problema? Soluciona não, mas a única forma que nós temos, que nós é favelado. Olha, a gente fica até sem fôlego quando entrevista adolescentes que falam assim com tanta frieza, sabe? Com tanta frieza, com tanta naturalidade. Eu vou continuar queimando ônibus, sim. Eles usaram a expressão favela, é assim que a gente resolve as coisas. Eu perguntei para eles, mas qual seria o motivo? E você ouviu a resposta. A resposta deles é que queimaram 2 ônibus por causa da morte de um outro adolescente que teria, segundo eles, sido assassinado por militares. Então são 2 pontos que nós vamos trazer aqui. Um dos pontos é, primeiro, não se resolve as coisas dessa forma. Ontem nós falamos aqui de justiça com as próprias mãos. Não se resolve assim, né? Então matou alguém, eu vou queimar ônibus. Aqui, isso virou moda. Eu falava isso ontem e já disse isso várias vezes em matérias que fiz, que não adianta, que bandido gosta de queimar ônibus em protesto contra a morte de outro criminoso. No caso do adolescente que foi morto, a informação que o irmão dele nos deu ali, de 17 anos, e os amigos, é que o menor não seria envolvido com o crime e que, durante uma abordagem policial num ponto de droga, esse menor não conseguiu correr. Um dos adolescentes que aparece aí nas imagens, ele correu, esse rapazinho aí, ele correu e ele diz que estava com vidro de loló. E ele afirma que os policiais teriam obrigado esse menor a ingerir a loló e que depois o menor foi encontrado morto. O boletim de ocorrência parcial a que nós tivemos acesso relata a morte do menor como encontro de cadáver. Então nós não temos maiores detalhes sobre a morte do menor para fazer o contraditório em relação ao que esses adolescentes dizem. Mas são 2 situações. Se houve
alguma arbitrariedade durante uma operação policial, isso tem que ser levado à corregedoria. É a corregedoria que tem que resolver. Não é você que tem que fazer justiça com as próprias mãos, apesar do seu sentimento de dor e de revolta. Não somos nós. Existe o órgão que deve ser procurado. A própria polícia, por meio da corregedoria, uma instância superior se não resolver. É isso. Então, esse é um ponto. A morte tem que ser apurada? Sim. Foi relatada no boletim de ocorrência como encontro de cadáver. Mas se há dúvida, a morte tem que ser apurada, com certeza. Agora não dá para fazer isso. Eu vou pedir à minha produção para botar na tela, de novo, a fala desse adolescente. Ele diz que vai continuar fazendo o quê? Como é que é? Que só sabe fazer isso hoje em dia, pegar e matar os outros, por isso não vai parar de queimar uns mesmo. Que eles matam os outros, não dá nada pra eles. Pra nós também não vai dar nada não. Não vai sair, vai queimar e é mais ainda. Mais uns 5 hoje mais tarde.